Microalgas na atualidade despontam como uma solução promissora para a demanda e crescimento por fontes mais saudáveis e sustentáveis de proteína, né? Elas já têm um valor nutricional bem elevado, né, na sua matriz. Elas têm também uma capacidade de produção em larga escala, né? E são uma alternativa inovadora para vários setores na área alimentícia. Projeções previstas pela Organização das Nações Unidas apontam que no ano de 2050, né, a população aí chegará no entorno de 10 bilhões de pessoas, né? E com o aumento dessa população também haverá um aumento de renda dessas mesmas e também elas terão uma visão mais exigente por produtos mais saudáveis, o que terá uma visão mais para a sustentabilidade atrelada sempre à segurança alimentar. As microalgas comestíveis têm se destacado pela questão das proteínas presentes nessa matéria-prima, né, que disponibilizam uma combinação exclusiva de benefícios, desde alto valor nutricional, como também propriedades tecnológicas. Elas são ricas em componentes bioativos, né, como antioxidantes, ácidos graxos poliinsaturados. A biomassa de microalgas agregadas a outras proteínas, como por exemplo a soja, resulta de uma diminuição da utilização dessa mesma, da soja, né? E confere aí maior maciez aos produtos, principalmente aos análogos à carne. A qualidade estrutural dos produtos análogos à carne, como a aparência e principalmente a sua textura e sabor, junto de suas características químicas, se aproximam muito com os produtos convencionais, né? Tais alternativas promissoras se destacam no quesito sustentabilidade em comparação com as produções que demandam de grandes áreas e outros recursos naturais para a sua produção. Embora diversas espécies de microalgas estejam sendo investigadas, né, para aplicação alimentícia, esse presente trabalho ele vai estudar, vai concentrar mais nas espécies de microalgas de espirulina e chlorella, no caso. A biomassa da espirulina é considerada segura, né, para aplicação e suplementação alimentar. Um alimento completo devido ao seu conteúdo proteico, né? Ela possui características tecnológicas que possibilitam a sua aplicação em diversos alimentos. Já a chlorella é considerada também uma fonte nutricional promissora. Ela é rica em proteínas, polissacarídeos, vitaminas, minerais e fibras alimentares. Além disso, seu extrato possui propriedades, né, terapêuticas capazes de reduzir a pressão arterial, os níveis de triglicerídeos no sangue e também aí fortalece o sistema imunológico. O objetivo geral desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso de microalgas, né, como fonte de proteína na produção de produtos análogos. Já os seus objetivos específicos foi apresentar um panorama das espécies de microalgas mais utilizadas, suas propriedades nutricionais e tecnológicas. Contextualizar os principais desafios para a aplicação efetiva das microalgas Atrospira platensis, que é a espirulina, e a chlorella na indústria alimentícia. Essa revisão foi de caráter integrativo, né? Foi realizada aí no período de abril a setembro desse ano, 2025, e foi feita uma filtragem aí, de trabalhos do ano de 2019 a 2025. Né? As bases utilizadas foram a Web of Science, Science Direct, Scriblink, MDPI, Fox e PubMed. Né? Foram utilizados também descritores combinados por operadores booleanos nas palavras-chave, que foi o ORM, e os critérios de inclusão foram estudos com microalgas em alimentos análogos, né? Dados experimentais e revisões críticas publicados em periódicos revisados por PARI, né? E dentro dessa revisão integrativa tivemos aí uma bibliometria exploratória, mas para identificar as tendências, né? E rede de ocorrência de palavras-chave, e o software utilizado para essa elaboração foi o Roswire. Entrando aqui na revisão da literatura, né, a gente inicia pelo gráfico gerado a partir do Roswire, né, que foi a partir de 46 artigos selecionados na base Web of Science, onde a gente tem aqui como nó central o termo microalgas, né, e foi aí encontrado 5 principais eixos de pesquisa, né, como propriedades funcionais de compostos bioativos, atividades antioxidantes e perfil lipídico, proteínas alternativas e aplicações tecnológicas em análogos de carne, nutrição, saúde, desafios de aceitação,
digestibilidade e aminoácidos, né? Isso fortalece que as microalgas elas têm sido muito pesquisadas dentro desses critérios, né? As microalgas e suas características gerais e potencialidades, né? As microalgas são ricas em biomoléculas, né? E detêm pouco espaço para o seu cultivo. O potencial da espirulina e chlorela, elas possuem o teor proteico, né? E aminoácidos essenciais, sendo ele em sua maioria todos os essenciais, né? Presença de ácidos graxos, vitaminas e minerais, pigmentos bioativos como a fibrocianina e a luteína, né? E os benefícios à saúde é que elas possuem ação antioxidante, são imunomoduladoras, anti-inflamatórias, né? O que fortalece a sua aplicação em formulações alimentares e nutracêuticas. Os benefícios nutricionais, como já foi falado, elas já teriam a forma de proteínas e aminoácidos essenciais, né? Elas possuem também boa digestibilidade, presença de antioxidantes funcionais, né? Suas aplicabilidades, elas vêm assim, melhorar a qualidade nutricional do produto, muitas vezes a textura e a aceitabilidade sensorial, dependendo do produto que elas vão ser aplicadas, né? E isso reforça a sustentabilidade dos produtos. Para a produção aqui temos os métodos operacionais que com a otimização para o crescimento celular e a concentração de compostos bioativos, ela se torna interessante para a aplicação na indústria alimentícia pela agregação de alto valor biológico. Já o uso de efluentes agroindustriais, que entra mais na questão do reaproveitamento aí da sustentabilidade, né? Ela vai reaproveitar a parte de nutrientes desses efluentes para a produção sustentável dessa biomassa. E com isso a reinserção na cadeia, né, produtiva de alimentos. O sistema de produção da biomassa de microalgas ela é feita sobre fotobioreator fechado, que é o sistema fechado, e também em tanques abertos. Né? Sua colheita pode ser feita por centrifugação, floculação ou secagem. A colheita das microalgas por centrifugação ela é eficiente na separação celular, porém ela tem um impasse, que é a questão do alto consumo energético. Já a questão da ultrafiltração ela tem um menor custo operacional e maior escalabilidade, porém é necessário atenção nesse processo porque pode haver entupimentos e aí diminuir a eficiência desse processamento. Né? Aqui a gente vê os dois tipos de cultivo de microalga, em tanques abertos e em fotobioreator. Aqui vemos o processamento de centrifugação, eu usei um fundo de separação, porque a centrifugação é uma separação de fases, né? E aqui é a ultrafiltração. Após esse processo, essa biomassa pode ser aplicada em diversos segmentos, né? Como suplementos alimentares, né? Formulações alimentícias sustentáveis, dentre outros. Aqui a gente vai começar a ver um pouco da aplicação em produtos análogos, né? Variados. Eu trouxe aqui um pouco da tabela do meu trabalho, né? Que é a tabela 1 que vai ilustrar a questão da aplicação, das aplicações alimentares de microalgas, evidências funcionais, tecnológicas e produtos inovadores. Temos aqui o primeiro produto, uma proteína vegetal extrusada. Né? A microalga utilizada foi essa daqui, a Hematococcus pluvialis. Né? O principal achado foi textura fibrosa, ou semelhante à carne, cocção, que favoreceu essa cor, estrutura sensorial favorável também. O segundo produto aqui foi uma emulsão vegana tipo maionese, onde a gente teve a Chlorella vulgaris e a Paracorella kessleri, e o principal achado foi 4% de melhoramento na textura, cor e bioatividade das emulsões veganas, com destaque para a biomassa heterotrófica amarela. Ambas mantiveram a estabilidade visual e reforçaram a rede elástica da emulsão. O terceiro produto foi uma almôndega vegana, onde se utilizou a espirulina platensis. A gente vê aqui uma diminuição dos mecanismos de oxidação e aumento de firmeza, tenacidade, melhor cor e estabilidade pós-cocção. Hambúrguer vegano aqui também, como quarto produto, a microalga utilizada foi a espirulina, a chlorella, a amarela, né? E teve aí um achado de melhorias nas propriedades físico-químicas e antioxidantes desse produto.
O iogurte verde probiótico, que aqui não é um produto totalmente análogo, ele, digamos que é um híbrido, que ele utilizou a espirulina platense mais uma fermentação com o Periococcus, né? Ele aumentou as questões de antioxidantes do produto, questões anticancerígenas também, citoprotetor e redutor de colesterol, matriz láctea funcional, né? Melhorou essa funcionalidade dessa matriz, segura e sensorialmente atrativa, né? E sobre a sustentabilidade de produção de biomassa de micro-algas e impactos ambientais. Reaproveitamento de resíduos, né? Temos aqui a questão do subproduto da cadeia agroindustrial, como a gente já viu anteriormente, que ela é favorável para o enriquecimento dessa biomassa, né? Vai enriquecer com as questões de proteínas e compostos bioativos. Ao mesmo tempo, entra no quesito de conservação ambiental e geração de alimentos mais saudáveis, né, e sustentáveis. E um dos impactos ambientais da produção comercial é justamente a alta demanda de energia para a questão do processamento, secagem, centrifugação. Isso aí é um impacto negativo, né, para a sustentabilidade. Aspectos econômicos e segurança na produção de biomassa de microalgas, né? O cultivo de microalgas oferece vantagens ambientais, né, e nutricionais. Os custos operacionais ainda representam, né, um desafio, né? Taxas de retorno, capital de giro, depreciação revela que a viabilidade depende muito da integração de processos e da valorização de múltiplos produtos derivados da biomassa. Segurança na produção. As microalgas têm um enorme potencial para serem usadas como ingredientes funcionais na indústria alimentícia, né? E na elaboração de produtos semelhantes à carne e outros, né? No entanto, a utilização segura, né, depende de um olhar atento às exigências regulatórias, né? A FSA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança, né, dos Alimentos, e a FDA, que é a Food and Drug Administration, elas dizem que tem que haver uma padronização desses processos, dessas microalgas e também testes de toxicidade. Por quê? Porque muitas microalgas elas apresentam benefícios para a nossa saúde, né? Para que a gente possa ingerir, mas também tem outras espécies que resultam em compostos tóxicos ao nosso organismo, né? Aí tem que ter muito essa visão aí. E um dos desafios sensoriais, que é que a gente sabe que diferentes cepas, né, dessas microalgas apresentam perfis voláteis variados, né? Liberam compostos que geram notas terrosas, furosas ou marinhas, muitas vezes percebidas como intensas ou desagradáveis pelos consumidores. Esses compostos ainda que naturais exigem estratégias aí tecnológicas a fim de minimizar ou suavizar, né, essas características para elas serem mais aceitas pelos consumidores. E tecnologias essas que são a de purificação, encapsulamento, fermentação, entre outros. Ainda falando dos desafios sensoriais, a gente tem a questão da pigmentação, né, dela, que é resultado da clorofila, né? Para contornar esse problema, pesquisas vêm apostando em estratégias de melhoramento genético voltada à redução da clorofila, né, que é um pigmento responsável pela cor forte e pelo odor marcante, né, com interação a outros componentes ali da microalga. Testes com o herbicida oxitoflame para selecionar cepas mutantes dessas duas espécies de microalga, incluindo a clorela, alcançará até 95% de redução na clorofila, né? Os autores observaram que os níveis de proteínas se mantiveram altos, né? O desenvolvimento de linhagens mais equilibradas, eles conseguiram obter esse desenvolvimento e características sensoriais mais suaves. Com isso, é possível, a partir dessa indução de novas linhagens, a partir daí, ter a reprodução delas para inserir na escala, na questão da produção em larga escala. E sobre as considerações finais, a gente vê que há um crescente número de estudos que destacam o potencial proteico funcional e tecnológico das microalgas, né? A aplicação em alimentos análogos ainda são limitadas frente ao seu potencial. Os entraves, há ausências de legislações específicas, falta de padronização e também ainda há os desafios sensoriais, né?
Também a necessidade de extração seletiva de compostos sem comprometer a aceitabilidade, a questão de isolar os compostos de interesse para suas aplicações, né? Há lacunas na literatura quanto à sustentabilidade, segurança alimentar e inovação. A aceitabilidade sensorial também é um dos desafios, né? E a viabilidade industrial também. Aqui as referências do QR Code do meu trabalho. E muito obrigado a todos pela atenção.